Hoje vamos falar sobre libido. Quando você pensa em libido, você pensa logo em algo sexual? A libido vai muito além disso. E pensar sobre isso pode mudar muito a sua concepção de vida. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista, trazendo aqui neste canal conceitos sobre psicanálise de Freud e de Lacan. Se você é novo, inscreva-se no canal e vamos deixar conceitos mais acessíveis. Então, assim, o primeiro ponto é que Freud ficou bem triste. Ele tem passagens em que ele fala que as pessoas não entenderam o seu conceito de sexualidade, que ele foi muito mal interpretado, que ele foi mal visto e as pessoas não entenderam. E as pessoas usam muito o termo libido para, estou com libido, ou baixa libido, pouca libido, muita libido, em relação à questão da sexualidade. Entretanto, sobre a questão do ato sexual em si. E é isso, é esta a queixa de Freud, é isso que Freud não, falou, não é isto que eu falei. A libido, para Freud, é uma energia psíquica. É assim como nós temos o biológico, e um ponto que eu acho bem interessante, que as pessoas entendem bem, é que assim, se a gente muitas vezes a gente tem os órgãos perfeitos, sei lá, para pular carnaval, para sair, e a gente não está com a menor vontade de sair. Nossa, não consigo nem levantar do sofá, não tenho vontade de sair, não tenho vontade de fazer nada. Ou a gente está com o pé quebrado, não consegue se mover, mas está com muita vontade de sair, está com vontade de passear e parará. Então, é esta energia que nos move, que nos dá a vida, e que ele chama de libido, e que até então não existia esse conceito, não existia um conceito dessa energia para a vida. Só que eu vou começar do começo, são 5 pontos para a gente pensar essa construção do aparelho psíquico. O que Freud fala muito seriamente, que ele descobriu, que ele foi o primeiro a falar sobre, era o quanto ele fala sobre a sexualidade infantil. E aí também, não é, junto com a libido, assim, ficou um alvoroço, nossa, que horror. E, de novo, não se trata de ato sexual. Ele fala, então, temos a tabelinha aqui, uma tabela construída. O primeiro ponto da tabela é a fase oral. Então, ele fala que a criança nasce e conhece o mundo através da fase oral. Então, que seja a amamentação, que seja a chupeta, que seja colocar os dedinhos ali, e mesmo isso, a criança, ela põe tudo na boca, ela conhece o mundo através da boca, pela fase oral. E ele fala que, não é, esses 2 primeiros anos, e mesmo aí tem a dentição, quando a criança mexe ali na boca, coça a boca, então essa fase oral, o quanto é muito importante. E assim, ó, onde vem a alimentação da criança, onde a criança vai conhecendo o mundo. E ele, assim, então, o ponto básico da psicanálise que ele fala, que Freud fala, é o quanto, a partir deste momento, a criança vai se desenvolvendo, a partir, sabe assim, de como ela tem acesso à alimentação, aos carinhos, aos cuidados, a forma que a criança, que os pais falam com a criança, a forma que todo mundo fala com ela e se dedica e traz carinho e amor. Então, esse conhecer, por 2 anos quase, a criança tem essa relação oral, de levar as coisas na boca, de amamentação e toda a construção dela é por essa fase oral. E ele fala o quanto isso faz, assim, ou um bem-vindo para a vida, ou muitas vezes assim, quando a criança é tratada com austeridade, com briga, com maus tratos, o quanto ali que é visto, o quanto a criança deixa de ser cuidada, amamentada, deixada de lado. Depois, ali, ó, segunda fase da nossa tabela. Depois temos a fase anal, falando desta forma, mas a gente pode falar da questão dos
esfíncteres. Atendo crianças e atendo pais, e o quanto a fase dos esfíncteres, muitas pessoas falam que é difícil, trabalhosa. Por quê? Porque rola um jogo de poder ali na relação com os pais e a criança. Não é? Muitas vezes a criança que deixa escapes, né? Faz xixi no sofá, que é assim, a hora de tirar a fralda. A criança começa a disputar poder, ela começa a entender que ela pode também, que ela não está ali só no domínio dos pais, e que os pais ficam muito nervosos se ela faz xixi ou cocô fora do lugar que é para fazer. E ali muitos pais falam desta disputa de poder. E, de novo, é um exercício. E Freud fala quase assim, esse termo, aí falando, isso parece, não é mais assim, um termo como é que chama? Sádico e masoquista, sabe assim? Mas a criança está exercitando um poder sádico de ver até quando os pais aguentam. Aí a criança faz xixi no meio da noite, precisa trocar tudo, e como é não ficar brava com a criança, precisa dar limites, mas também não ficar tão bravo. Então, entendem que este é um exercício e que Freud fala que neste momento está sendo construída a relação, assim, todo o aparelho psíquico da criança, o exercício de poder e mesmo essa questão sádica no sentido assim, ela vai como se pegasse um garfinho assim e ficasse cutucando os pais para ver até onde os pais vão, até onde eles aguentam, até quando eles cedem. Mesmo a criança fica lá assim, ai, pai, posso ir na piscina, posso ir na piscina. Quando na 15ª vez o pai deixa ir, o que é perigosíssimo, porque a gente está condicionando a criança a ficar com o garfinho. Posso, mas é esse exercício de poder que a criança começa a perceber que tem uma certa autoridade, que está exercitando, que está ganhando, ou muitas vezes ela vai respeitando, ela vai rapidamente tirando a fralda, rapidamente obedecendo, e o quanto aquilo muitas vezes dá uma alegria para a família e para a criança. Entende? Então, isto para Freud é a sexualidade, não tem a ver com o ato sexual, tem a ver com a construção do aparelho psíquico, com a construção libidinal da criança, do quanto a própria criança vai lidar com as emoções, com o exercício de poder, com o exercício de pedir as coisas, porque ele fala que até então não existia essa concepção. Então, a pessoa não podia pensar muito assim. É quase como se chegassem os hormônios e, de repente, a pessoa nasceria para a vida da sexualidade. E é isso que Freud fala, não é assim. A pessoa vai ter uma vida amorosa, e de novo, não precisamos ir, não é o ato em si, mas assim, uma vida amorosa, a relação que a pessoa vai ter dessa vida amorosa vai ter muito a ver com a forma que os pais, a família, lidaram na hora, da relação oral, nessa ligação dos esfíncteres, da tirada de fralda, dessa luta de poder que a criança faz. O terceiro ponto, a fase fálica, lá pelo quinto, sexto ano, é muito comum os pais virem aqui escandalizados que as crianças querem tirar a calça, ficam só de cueca, querem mostrar a calcinha, dividir lá, ver quem tem a calcinha rosa, amarela, e vai, mas como ele não vai lá, ela não fazia isso, ele não fazia isso, agora quer só andar de cueca pela casa, quer mostrar os órgãos e tal. Então, isso é a terceira fase, a fase fálica, em que a criança começa a dar mais conta dos órgãos genitais, ela começa a achar mais interessante, ela começa a ver do outro, comparar. E, de novo,
é um exercício importante, tudo nos limites, tudo precisa a lei da sociedade, de um certo. Não temos como escapar disso, que precisa ter uma certa censura para os limites, o que começa em um e termina no outro, não é? Mas é um exercício e a criança começa muitas vezes a perguntar sobre, às vezes até com 4 anos, assim, sobre como nascem os bebês, de onde vêm, e a criança está interessada em saber nessa lógica, não é? De como a gente surge no mundo, para onde a gente vai, da onde a gente vem, é toda uma construção de si próprio, o que eu estou fazendo aqui. E neste ponto é bom que não seja cortado, não é? Que a criança possa ter acesso a livros, a ideias, a conversa sobre, não é? Porque ela está fazendo essa configuração dela mesma. E Freud fala que naquela época, tem que pensar que quase antes de 1900, na virada ali do século, o quanto não se falava em sexualidade, o quanto muitas vezes essas pessoas, essas crianças, na época ele atendeu como adultos, mas que não tiveram acesso muitas vezes a esse raciocínio, diziam que não se falava nem sobre os hormônios, a vinda dos hormônios, então tudo era aquele não dito, e ele falava o quanto isso era prejudicial, a necessidade de ser dito, entende? Então, assim, Freud foi um precursor, assim, de trazer, de baixar esses preconceitos, de poder falar mais livremente, e o quanto a construção do emocional, do aparelho psíquico, desse posicionamento emocional que as pessoas têm na vida, tem a ver com esta fase oral, depois dos esfíncteres, depois dessa fase fálica, construção ali de que não é, de olhar, e da gente não negar, não é assim, que existem as diferenças, que existem as meninas, os meninos, cada um. Freud é bem acessível, bem naquele tempo que a pessoa pode escolher como ela quiser, o estilo de vida, a sexualidade, como ela quiser, mas que é importante que ela nomeie, que ela veja, que ela tenha acesso a essa construção das diferenças. Depois vem o quarto ponto, é a amnésia. É muito interessante o quanto muitos trazem aqui que, nossa, mas eu não lembro da minha infância, eu não lembro o que aconteceu, tenho uns flashes só. Quando a gente vai fazendo análise, pondo o inconsciente para trabalhar, ideias, pensamentos, essas ideias, algumas coisas encobertas começam a aparecer, imagens, pensamentos, voltam as lembranças, até que o quinto estágio é ali. Aí então a adolescência e a sexualidade propriamente dita do que se fala hoje, e aí indo para o ato, mas de novo, não somente o ato. Ele fala que então essas 4 fases anteriores, elas têm muito a ver para a gente entender. Nossa, mas por que que a pessoa está tão tímida ali na vida amorosa, nas relações afetivas, o que que isso tem a ver? E o quanto a gente pode pegar essas fases e abstrair e entender o que que a pessoa, por que que a pessoa está com dificuldade, por que que a pessoa se relaciona mais com pessoas assim, não assado, o que que está acontecendo. Então, o quanto esse histórico infantil, emocional, tem a ver com as escolhas do futuro. E tudo isso está moldando a libido, está assim, de como a libido para tudo, no sentido assim de a energia psíquica que a pessoa tem para a vida, para as escolhas profissionais, para as escolhas afetivas de amizade, de amor, do estilo de vida que ela quer levar, o quanto
todos esses cuidados, essas relações, e mesmo essas relações de poder, existem exercícios interessantes que a criança consegue exercitar com os pais em várias dessas fases, que a criança fica um adolescente, um adulto muito mais ativo, que se posiciona, corajoso, e outras dificuldades, assim, vamos dizer, libidinais ali na energia psíquica que a gente vê de dificuldade que a pessoa tem na vida adulta, porque muita coisa foi podada ali na vida infantil, porque hoje em dia não ouço tanto, mas no passado, sabe, muitas histórias de horror, de que não pode, de castrações e de coisas que impediam, dificultavam. Mas, como a gente sabe, histórias ruins e tristes a gente ouve muitas vezes, e o quanto cada um tem um estilo de família, um jeito de lidar com essa construção emocional, e isso faz muita diferença para a sociedade, para as pessoas. Então, assim. Aqui foi falado, não é? Assim, se você gostou, curta, deixe o seu like para que mais pessoas tenham acesso do quanto a nossa vida infantil e construção libidinal nas ligações afetivas, nessa construção de cuidados, tem a ver com a nossa vida futura, a forma como a gente investe e constrói a nossa vida, a energia que a gente dá, investe. Em momentos, em projetos, tem a ver com essa construção emocional.